Eu vou me descrever, eu sou um homem já com uma idade um pouco já rodada. Como dizem, um careca cabeludo, né? Com cavanhaque, já grisalho, cabelos grisalhos, tenho 1,90 m, estou com uma camisa azul, não é? É azul, desculpa, eu sou daltônico, então tem hora que eu cometo alguns equívocos aqui. Pois bem, infelizmente o colega Luiz, da Federal Fluminense, não pôde estar presente, então eu vou fazer a mediação e também farei a minha exposição. Só que aí a gente alterou aqui a ordem. Nós vamos começar com a fala da professora Cristine Ruta, que é da UFRJ. Ela é coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ e lidera o projeto Cientificarte, voltado à popularização da ciência por meio das expressões artísticas, culturais, além de coordenar o Missinense, que depois ela traduz essa sigla. Aliás, que é um museu interativo, né, focado na educação científica. Professora do Instituto de Biologia, sua atuação envolve temas como biodiversidade, mudanças climáticas e divulgação científica. Cada um de nós terá 20 minutos para a exposição e depois um tempinho para o diálogo com as pessoas ou quem está à distância. Vou pedir para você fazer sua descrição, tá? Sim. E eu te aviso quando faltar 5 minutos. Obrigada, muito obrigada, Márcio. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou Cristine Ruta, sou uma mulher branca, tenho 1,78 m, tenho cabelos castanhos escuros, ondulados na altura dos ombros, porto óculos vermelho, de aro vermelho, tenho 53 anos de idade e estou portando um vestido de cor musgo, estou com brincos dourados e uma echarpe florida, com fundo azul escuro e flores amarelas. Queria agradecer muito na figura do Fernando, e aí sintam-se todos abraçados da organização. Muito obrigada pelo convite. Em nome da UFRJ, te agradeço muito. Bom dia à mesa, novamente. Guilherme, Márcio, uma honra estar aqui presente nessa mesa. Bom, diante do desafio dado pelo Fernando, de pensarmos o lugar da cultura na universidade, o lugar da universidade no campo cultural, eu resolvi trazer questões mais práticas da nossa universidade, para, nesse sentido, puxarmos uma reflexão sobre o lugar da cultura na nossa universidade e, ao mesmo tempo, a universidade, qual o papel dela na cultura. Nesse primeiro slide, nós temos uma representação de um dos grupos mais representativos, emblemáticos da nossa universidade, é a Companhia Folclórica da Escola de Educação Física. Tem já 30 anos, é um dos grupos artísticos mais antigos da Escola de Educação Física e é um grupo apoiado pela Superintendência de Difusão Cultural do Fórum de Ciência e Cultura, no qual eu sou gestora. Já estou gestora há 1 ano e meio, fui reconduzida pela última reitoria e também queria mencionar que, junto comigo neste evento da Cultura, Democracia e Cidadania, está comigo Patrícia Dornelles, que é a superintendente de difusão cultural no Fórum de Ciência e Cultura. Bom, para entendermos um pouco como é que funciona o Fórum de Ciência e Cultura na Universidade Federal e nossos desafios,
a universidade ela é gigantesca em todos os seus números e sua diversidade, né? Um pequeno estudo feito antes da pandemia revelou que tínhamos cerca de 100 mil pessoas circulando num único campus da universidade, que é o campus da Ilha do Fundão, perto ali do aeroporto, para quem não conhece, o aeroporto Galeão. Então, são números gigantescos, diversos, espalhados também, né, que temos para trabalhar. No caso, 19 entes museais, 44 bibliotecas, 9 unidades de saúde, saúde não, né, mas os 14 imóveis tombados, eles são trabalhados, são responsabilidade do Fórum de Ciência e Cultura. Temos cerca de 2.000 laboratórios, e, já adiantando um pouco, para não tomar muito tempo, desses 2.000 laboratórios, cerca de 40%, eles trazem, de alguma maneira, a cultura ou a arte inserida no seu cotidiano. São dados de 2021, né? Então, agora eu trago a localização da arte e da cultura no ensino, na extensão e na pesquisa na nossa universidade, para vocês, talvez, compararem com a de vocês, observarem como é que a gente pode fazer trocas também. Então, nós temos cerca de 44 cursos de graduação e 17 cursos de pós-graduação. Tendo em vista que temos 176 cursos de graduação, termos 44 cursos de graduação dedicados à arte ou à cultura, né, é um número significativamente importante. Nota-se que, normalmente, os institutos que possuem pós-graduação necessariamente possuem um curso de graduação, então, é ali aquela interseção, então, a Faculdade de Arquitetura, a Escola de Belas Artes, letras, a Escola de Medicina também tem uma tradição de ter cursos ligados à cultura, inclusive de cursos ligados à acessibilidade, a Escola de Educação Física e a Escola de Comunicação. A cultura também está presente na extensão universitária. Então, na nossa universidade, existe uma pró-reitoria de extensão e, regimentalmente, a cultura ela é delegada, é o principal papel do Fórum de Ciência e Cultura. Mas a cultura também é trabalhada, a gente trabalha em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, de um total de mais ou menos 1.800 projetos de extensão, 282 são projetos ligados à cultura. Principalmente em grandes eventos da nossa universidade, como a Semana de Integração Acadêmica, que em algumas outras refere-se às jornadas, né? E na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós conseguimos visualizar a cultura na extensão, mas, normalmente, ela é muito espalhada e a gente não consegue mapear e dialogar com esses projetos de extensão que são ligados diretamente à nossa pró-reitoria. Então, os laboratórios, eu vou ficar devendo, a gente está fazendo esse mapeamento, tentar descobrir em quais centros, são todos esses centros aí da nossa universidade, mas eles estão principalmente concentrados, eu acredito que seja um modelo recorrente em outras universidades. Eles estão principalmente concentrados no Centro de Letras e Artes e no Centro de Filosofia e Ciências Humanas. E, claro, no Fórum de Ciência e Cultura. A estrutura da nossa universidade, a gente observa aí a Ilha do Fundão, né, um dos nossos campos. Então, ela tem pró-reitorias, os conselhos superiores e as estruturas médias, os institutos. O fórum ele faz parte dessa estrutura média. Então, regimentalmente, o fórum é um centro de caráter transdisciplinar e que vai ter como meta coordenar as políticas e os órgãos suplementares que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, sempre em torno da difusão científica e cultural
e tentando trazer uma abordagem integrada de áreas, uma abordagem inter- e transdisciplinar, e sempre em temas estratégicos da nossa sociedade. Então, esse é um outro campus da UFRJ, é o campus chamado Praia Vermelha, é um prédio tombado, histórico, né? E de 1858, e era o antigo hospício, né? Ele é conhecido como o antigo Hospital dos Alienados, e é aí que o Fórum de Ciência e Cultura tem sua sede, nesse lugar. Mas nós tivemos boas companhias, como Lima Barreto, por exemplo, que foi internado, etc. e tal. Ao centro, vocês observam a nossa capela, e essa linha de frente arquitetônica é onde tem todo o espaço do Fórum de Ciência e Cultura. Mais histórias depois no café. Então, por que eu estou chamando a atenção da capela? Porque em 2011, e aí são temáticas que eu imagino que se repetem muito em diversas universidades, infelizmente, né? Devido ao abandono, ao sucateamento, à falta de políticas de apoio em relação ao nosso patrimônio, por vezes, infelizmente, acontecem alguns inúmeros incêndios, literalmente. Então, em 2011, a nossa capela histórica, Capela de São Pedro de Alcântara, que nasce, não vou detalhar a história aqui, mas ela nasce, né, com aquela tradição religiosa, católica, etc. Mas aí depois, em 1980, ela começa na figura central do meio, vocês estão vendo aí uma peça de teatro, ela começa a ter inúmeras expressões artísticas que acontecem dentro dessa capela singela, porém histórica e muito bela. Inclusive, muitas novelas, muitos filmes. Eu trouxe aí para vocês a imagem. Aí de cima, vocês estão vendo o Raul Cortez ao lado da Glória Pires, na famosa novela Mulheres de Areia, né? Que foi rodada na capela. E, por conta dessas expressões artísticas, acabou que nós fomos retirados do circuito religioso aí, do catolicismo fluminense. E aí as fotos mais para a direita, vocês estão vendo, pós-incêndio aí, como está, é uma foto que não representa o estado lastimável. Eu costumo dizer que eu chorei 2 vezes na Universidade Federal do Rio de Janeiro desde que eu entrei. Uma quando eu passo como professora, e a segunda quando eu entro nessa capela completamente destruída. O Cristo, emblemático, né, porque a cruz, assim como todas as madeiras, né, que estavam ali presentes na nossa capela, foi completamente destruído e sobrou somente a escultura de bronze. E não, dessa vez, esse incêndio não tivemos nenhuma culpa. Foi realmente um incêndio à la Notre-Dame, porque era a empresa que estava fazendo manutenção e ela causou um curto-circuito. E, claro, ela foi processada, condenada, mas ela declarou falência. Temos alguns equipamentos culturais, né, espalhados também. Invejei muito o meu colega do Espírito Santo, que tem ali um equipamento muito estruturado, né, na UFES, eu conheci ele durante o Forcult, mas nós estamos com essa meta da reconstrução do nosso emblemático Canecão, que deve ser concluído em 2026. Não vou trazer aqui para vocês o mural do Ziraldo, que é onde eu
tive vontade de chorar novamente, porque ele foi também abandonado, e ele fazia parte desse equipamento cultural. Mas a Escola de Belas Artes está reformando esse mural. Museu Nacional, na foto da esquerda. Então, o Museu Nacional, ele também faz parte, o Canecão também faz parte do Fórum de Ciência e Cultura. O Museu Nacional, vocês observam o telhado, eu não preciso detalhar sobre esse incêndio fatal para a cultura brasileira. E, em 2023, enquanto nessa imagem, a imagem maior que vocês estão vendo é uma projeção, tá? E a imagem menorzinha é uma foto do galpão totalmente destruído do Canecão. Nessa imagem já é a imagem real mesmo de 2023, de uma foto aérea do Museu Nacional, que deve, sim, ser reconstruído. Temos inúmeros salões expositivos, etc., a editora também. E como é que a gente organiza a cultura no Fórum de Ciência e Cultura? Nós temos 5 superintendências. A Superintendência de Difusão Cultural, ela é o âmago, o coração do nosso fórum, né? E que, apoiada na Superintendência Administrativa, né, criou, né, braços para, de alguma maneira, dialogar mais facilmente com a sociedade devido às mudanças que a universidade começou a observar, como, por exemplo, o ingresso de pessoas negras com acessibilidade, a pauta de saberes tradicionais, etc. E tal. A necessidade de discutirmos um pouco mais sobre divulgação científica, como observamos durante a pandemia, e, nesse sentido, de forma resumida, foram criadas, em 2022, a Superintendência de Saberes Tradicionais e a Superintendência de Divulgação Científica. Obrigada. Tá? Temos esses órgãos que estão também alocados no Fórum de Ciência e Cultura, certo? E o Fórum de Ciência e Cultura ele é muito interessante de trabalhar com ele, porque ele foi, ao longo dos anos, se ressignificando, né, se repaginando. Ele não nasce de expressões artísticas culturais, ele nasce da ditadura. Ele é um filho da ditadura, né? Ele, na verdade, ele era o Colégio Brasileiro de Estudos, né? Então, em 1967, ele é fundado em plena ditadura, e ele tem como meta sempre, né, fazer essa discussão de valores, né, que tangenciam a sociedade, e, nesse sentido, ele começa a trabalhar com as disciplinas de moral e cívica, o SPB e tantas outras. Então, ele nasce a serviço da ditadura. E, claro, com a criação do MINC, com a abertura da democracia também, o Fórum de Ciência e Cultura ele vai se modificando até chegarmos em 2012, e quando a gente estabelece a política cultural artística na nossa universidade, né? Então, a gente está, nesse momento, revendo a política cultural, e devemos convidá-los para muitos eventos em breve para discutirmos juntos a nossa política cultural, né? Outra meta que nós estamos trabalhando no Fórum de Ciência e Cultura é tentarmos posicionar a cultura no debate climático, né? Então, esse cenário ele é o cenário que está sendo trabalhado no Fórum de Ciência e Cultura. A gente combinou, Patrícia e eu, que depois ela vai explorar essa parte, né, de uma reflexão de 5 temas. Eu já estou terminando aqui. De 5 temas principais que a gente gostaria de estar discutindo, já estamos discutindo ao longo dessas mesas e do GT, né? A primeira delas é a consolidação da política cultural.
Então, essa consolidação da política cultural, ela passa desde uma ressignificação da cultura dentro da própria universidade, né, naquele sentido de não ser a cultura a cereja do bolo. Então, qual universidade não tem essa problemática, né? Eu chego no fórum, eu vejo muito essa demanda, né, das expressões artísticas não serem apenas um momento de abertura de um evento, né, um momento de lazer, mas sim algo a ser mais trabalhado, a ser mais aprofundado. Tá? Então, passa pela ressignificação, a valorização dos equipamentos, a transversalidade da cultura. Então, é algo que a gente vem trabalhando muito com as duas superintendências, como eu coloquei para vocês. Acordos interinstitucionais. Então, em um deles, a gente destaca bastante que a gente está tentando fazer com Moçambique, né? Então, a gente está nesse sentido. A gente trabalha tanto com parcerias regionais, aí tem uma foto lá em Castanhal do Pará, aí, tentando estabelecer, quanto, claro, aqui com os nossos colegas, e também sul a sul. Aí está a figura do nosso reitor, né, fazendo acordos junto com a comunidade africana. E um dos órgãos que a gente consegue trabalhar bastante em tentarmos sair um pouco desse padrão de convênios interinstitucionais relacionados a acordos tanto nacionais quanto internacionais, é a Universidade da Cidadania. Eu não comentei sobre toda a diversidade dos órgãos, mas a Universidade da Cidadania, que está alocada dentro do nosso Fórum de Ciência e Cultura, ela trabalha com todos os movimentos sociais. Então, através da Universidade da Cidadania, a gente consegue trazer esse diálogo com os movimentos sociais que tem sido tão importante nesse momento de crise na democracia. E aí o lugar da produção cultural também, né? Três grandes questões a gente observa como problemáticas: a sustentabilidade e o financiamento das nossas políticas culturais dentro da universidade, né? A acessibilidade, aí vocês estão observando uma foto a Patrícia está no meio, aí ela trouxe o Enecult para o Fórum de Ciência e Cultura, e abaixo é uma foto da Superintendência de Saberes Tradicionais. Então, a gente está tentando, dentro do Fórum de Ciência e Cultura, trabalhar com essa questão que ainda existe na nossa universidade, que é a desigualdade de acesso. Tá? E, por fim, junto com a Pró-Reitoria de Extensão, que ela tem essa meta muito forte, a gente está trabalhando nesse diálogo, nessa interlocução diante das novas mídias, a inteligência artificial, toda essa questão vem sendo trabalhada. E aí eu estou representando o Fórum de Ciência e Cultura, junto com a nossa vice-reitora, Cássia Turchi, e a nossa pró-reitora de extensão, a Ivana Bentes, no evento que ela estava coordenando sobre inteligência artificial. Espero que, com essa fala rápida, eu possa ter trazido alguns temas para debatermos, principalmente ao longo dos nossos 2 GTs. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigado, Cristine, pelo conteúdo e também pela observância do tempo, né? Pois bem, vou passar a palavra agora para Guilherme Bertissolo, que é da Universidade Federal da Bahia. O Guilherme é pró-reitor de extensão da Universidade da UFBA, professor associado de composição e teoria musical na Escola de Música, foi diretor-geral da Fundação Mestre Bimba. Atualmente é vice-presidente da Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais. Seus interesses de pesquisa e extensão incluem a relação entre música e movimento,
capoeira e cognição musical e nacionista. Então, 20 minutos, tá bom? Falou 15, eu quase dei um salto aqui da cadeira. Obrigado, professor Márcio. Obrigado também, Cristine. Queria começar também fazendo os agradecimentos a Fernando, todo o pessoal da equipe, Mônica, todo mundo que está aqui. Agradecer muito pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Vou me autodescrever, eu sou um homem branco, cis, com quase nenhum cabelo, e tenho uma barba comprida, castanha, não está começando ainda nada de grisalho nela. Podem observar depois com calma, vocês vão ver que não tem mesmo. Eu estou tentando me convencer disso. Estou usando, nesse momento, uma blusa preta com alguns detalhes coloridos, sobretudo verde e laranja, e um terno cor de vinho. E gostaria de estar... que a minha bebida tivesse a mesma cor nesse momento. Não, estou brincando. Então, bom, vou falar um pouco para vocês aqui. O desafio de falar do lugar da cultura na universidade, do lugar da universidade no campo cultural, é muito grande. Então, quando eu recebi essa encomenda, eu pensei, gente, como que eu vou fazer isso em 20 minutos, né? Aí o que eu vou navegar aqui um pouco com vocês hoje eu vou começar com um contexto um pouco mais geral para discutir esse problema. E depois eu vou falar um pouco do que a gente fez lá na Pró-Reitoria. Eu estou como pró-reitor de extensão lá nos últimos 2 anos e tive como coordenador lá da coordenação que é responsável pela área de arte e cultura ao longo de 8 anos. Então, estou completando 10 anos lá na Pró-Reitoria agora. Eu entrei lá quando eu tinha 12 anos. Não, estou brincando também. Então, eu vou falar um pouco sobre o que a gente tem feito, sobretudo ao longo dos últimos 2 anos lá nesse campo, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco do contexto disso, né? Eu acho que o primeiro ponto é que a gente deve olhar para as nossas instituições públicas de ensino superior como instituições culturais. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu queria dizer, assim, começar dizendo isso. Quer dizer, em primeiro lugar, a gente tem que partir desse pressuposto. As nossas instituições, e eu estou falando de instituições porque eu estou falando também aqui dos institutos, estou falando dos centros, do Cefet, estou falando das nossas instituições públicas de ensino superior. Elas são instituições culturais. Eu já parto desse pressuposto. Não podemos pensar de outra forma. O segundo ponto é que, quando a gente vai falar sobre isso, a gente precisa pensar na articulação com planos e políticas em diversas esferas. Então, acho que isso é um ponto muito importante que a gente precisa pensar, né? De que maneira que as nossas instituições, sobretudo aquilo que a gente for pensar estrategicamente, se articula com os planos, seja o Plano Nacional de Cultura, seja os planos estaduais ou municipais, ou também outras políticas, né, em diversas esferas, sejam elas, sobretudo, ligadas aos ministérios, mas também às instituições públicas, privadas, etc. Né? Terceiro ponto é pensar que isso é uma questão que envolve uma intersetorialidade muito grande. Então, é algo intersetorial, a gente precisa pensar dessa forma. Isso tem consequências no que eu vou falar depois do que a gente pensou como política. E, sobretudo, também na representação. Eu estou falando aqui de representação no sentido de quais são as esferas de representação que esse campo deve ter. Por exemplo, quais são os lugares, os assentos em que esse campo da discussão da cultura deve ter em instâncias como a Andifes, por exemplo. A gente tem hoje um local de representação do campo cultural na Andifes, por exemplo. A gente tem colégio de dirigentes da Andifes relacionados a esse campo. Então, estou falando desse tipo de coisa. Então, é intersetorial e envolve essas representações nos diversos campos. Isso é algo que a gente precisa problematizar, né? O quarto ponto é sobre a relação entre cultura e democracia. Isso tem uma consequência muito grande, e eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre isso também, do papel da cultura. Inclusive, a gente está discutindo isso bastante no nosso GT, né? Na defesa da democracia, né? E também a relação da cultura com a extensão universitária é um tema muito presente. Isso apareceu na fala da Cristine e aparece constantemente nos diversos eventos. Mas eu vou falar sobre isso, mas é algo que eu acho que é uma temática no Brasil, sobretudo nas universidades, a relação entre cultura e extensão universitária. E também a questão dos saberes tradicionais e culturas populares, a relação com os territórios, ela é fundamental, sobretudo se a gente pensar a capilaridade nas nossas instituições, né? E a gente também for pensar em como a gente pensa. E o sétimo ponto de contexto que eu acho que é interessante falar é que aqui eu vou falar sobre cultura, mas eu vou falar sobre cultura, artes e patrimônio. Eu vou falar sobre esse trinômio aí, pensando que isso são circuitos que se entrelaçam, não são coisas completamente separadas, eles se entrelaçam, mas eu vou falar sobre esses 3 campos. Bom, eu vou falar também aqui a partir de algumas premissas. Eu vou pedir licença para vocês para ler quais são essas premissas, porque são premissas que orientaram
a construção do nosso plano lá na universidade, que é o que eu vou focar na segunda parte da minha fala, que vai ser já. Mas a primeira é o reconhecimento da transversalidade da cultura nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como na gestão universitária. Esse é o primeiro ponto. A cultura é transversal nas universidades. E aí eu volto àquele ponto 6 da minha fala anterior. A cultura está na extensão? Claro que sim, é inegável isso, mas ela também está no ensino, está na pesquisa, está na gestão, ela está em diversos aspectos da universidade. Então, o primeiro ponto é o reconhecimento de que a cultura é transversal nas nossas instituições. Ela não se restringe a uma dimensão extensionista, no sentido de que ela tem atividades que estão para além dessa ação. E aí, no nosso caso lá, a gente, ao mesmo tempo que construiu o plano, a gente está dando um passo para que a nossa pró-reitoria, atualmente é uma pró-reitoria de extensão que possui uma coordenação, né, nessa área, a gente está caminhando para nos transformarmos, nesse momento, numa pró-reitoria de extensão arte e cultura, para, posteriormente, a gente pensar nesse processo de criar uma pró-reitoria de arte e cultura, né. O segundo ponto é a contribuição da cultura, das artes e do patrimônio para a formação dos nossos corpos discente, técnico e docente na universidade. Então, o papel que esses campos desempenham na própria formação, em todos os campos, é que eu não estou me limitando somente a esses campos, mas de uma forma mais geral, né? O terceiro é a defesa da cultura, artes e patrimônio como direito, quer dizer, a ideia de que é um direito imprescindível e inerente à democracia e ao desenvolvimento. Quer dizer, pensar a cultura, as artes e patrimônio como direito garante que esses campos estejam diretamente conectados com a nossa própria noção de democracia e também com a ideia de desenvolvimento. Porque sempre que a gente fala em desenvolvimento, aí eu sei que esse termo é um termo que tem problemas, mas toda vez que a gente fala em desenvolvimento, a gente pensa em desenvolvimento econômico, desenvolvimento, etc., mas raramente pensa que esses campos de arte, cultura e patrimônio são responsáveis diretos pelo desenvolvimento, mesmo se a gente queira pensar pelo prisma do desenvolvimento econômico, né? Enfim, número 4, o aprofundamento da democracia cultural. E aí aqui eu chamo a atenção depois sobre essa ideia da democracia cultural, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. E valorizando essa questão da pluralidade de opiniões, a diversidade cultural, epistemológica, etc., que eu acho que tem sido falado bastante aqui nesse seminário. O quinto é o respeito à liberdade de criação e expressão. Acho que isso é uma coisa muito importante. A gente viu episódios muito recentes onde esse princípio de liberdade de criação foi muito questionado. Tem vários episódios de espetáculos, exposições que foram realmente censuradas, e eu acho que isso é algo que é um debate que a gente não pode esquecer e que a gente precisa que ele esteja sempre nos nossos debates, né? Eu botei o meu cronômetro e esqueci de apertar o botão, então fiquei perdido agora com o meu tempo. E depois, o número 6, a importância da construção de vínculos de pertencimento da universidade com comunidades, territórios e redes locais, estaduais, nacionais e internacionais, valorizando os saberes tradicionais e as criações inovadoras, né? Eu acho que isso é uma outra questão que eu acho que é uma premissa importante, né? Essa ideia da criação dos vínculos de pertencimento, que são fundamentais. E aqui eu acho que é importante dizer que, sobretudo a partir da política de cotas, mas nos últimos anos isso tem se aprofundado mais, e eu venho do contexto da Universidade Federal da Bahia, onde há um entrelaçamento muito grande de diversas manifestações culturais, de pessoas que estão na universidade, sejam estudantes, mas também trabalhadores terceirizados, né, pessoas que são importantes lideranças no contexto das matrizes, nas religiões de matriz africana, por exemplo, são mestres de capoeira, são pessoas que têm uma importância muito grande nos contextos culturais na Bahia, né, e que estão lá na universidade nos seus diversos aspectos, né, e é muito, muito importante que a gente pense na criação e construção desses vínculos de pertencimento dessas pessoas, ou seja, hoje a gente tem hoje uma universidade muito mais diversa do que tínhamos há 20 anos, né. Então, diante desse ponto, eu vou pedir para passar, por favor. Diante disso, eu vou falar um pouquinho sobre a universidade, sobre a nossa universidade e o nosso contexto institucional, né? Oi? Eu tenho aqui, vejam como a minha cabeça está. Eu pedi para eu mesmo passar. Não, eu passo aqui, está ótimo, está tudo bem. É só para vocês verem o nível da pessoa, né? Bom, o primeiro ponto que eu acho importante de dizer da nossa universidade lá é que a UFBA tem uma rica tradição artística, né? Eu não sei se vocês conhecem a história da nossa universidade. Ela foi fundada em 1946 pelo reitor Edgar Santos. Nos anos 50, ele decide criar escolas de artes. E ele, em 1946, ele funda a Escola de Música. Desculpe, em 1954, ele funda, na época, os Seminários de Música, que depois se tornaram a Escola de Música, que acabaram de completar 70 anos. A gente passou um ano de várias comemorações lá. Eu sou professor da Escola de Música, acabamos de completar 70 anos. E ele também funda, 3 anos depois, a Escola de Teatro, a Escola de Dança, e ele faz a anexação da Escola de Belas Artes, que já existia desde o século XIX.
E aí, desde essa época, nos anos 50, a gente já tem as 4 escolas funcionando independentemente. Depois, num determinado momento, há uma fusão entre as escolas, fundando uma escola de EMAC, né, de música e artes cênicas, mas depois elas se tornam independentes novamente. Desde o começo, essas escolas foram fundadas com corpos estáveis, com a companhia de teatro, com o grupo de dança contemporânea, com madrigal, orquestra, etc. Vários grupos, grupo de percussão, vários grupos foram criados já de forma estável desde o início das escolas. A gente tem uma série de museus lá, o Museu Afro-Brasileiro, Museu de Arqueologia e Etnologia, o Museu de Arte Sacra, diversos outros museus, coleções, arquivos, bibliotecas, espaços de memória. Então, esse é um contexto muito importante. A UFBA é uma universidade que possui, uma das poucas universidades, eu acredito, no contexto tanto brasileiro quanto da América Latina, que possui os cursos de licenciatura e bacharelado, especialização, mestrado e doutorado nas 4 escolas. Isso é uma coisa muito distintiva da nossa universidade, né? Isso é um contexto institucional visto dentro da própria universidade, não é algo que a gente precisa convencer as pessoas, a universidade se reconhece dessa forma, né? E o campo cultural muito prolífico também, né? A gente tem diversas instâncias no campo cultural que também tem uma longa história, né? Como é o caso do CEAL, do Centro de Estudos Afro-Orientais, como é o caso do NEIM, né? No Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, o IAC, né? O Pós-Cultura, o professor Márcio referiu, né? Que recentemente saiu do Pós-Cultura, o CULT, o ENECULT, o Observatório Brasileiro de Economia Criativa na Bahia, etc. Tem diversos outros exemplos, aqui eu não vou citar todos, vou pular, só para dizer qual é o nosso contexto institucional, né, que é um contexto institucional múltiplo, então o desafio é muito grande. E aí, diante disso, aí agora quase que eu pedi para passar de novo, mas agora eu lembrei que eu posso passar, a gente tem alguns desafios para fazer o que a gente fez e o que a gente pretendeu fazer, né? O primeiro desafio, eu acho que é o desafio da articulação. Eu optei por não falar sobre os números, mas a gente também tem números que não são tão grandes quanto os da FRJ, mas são cerca de 60 mil pessoas. O nosso desafio é articulação, é estabelecer redes, estabelecer colaboração, é a gente romper a lógica do mono, a lógica do indivíduo, a lógica do eu, a lógica do meu projeto, a minha área. Ou seja, um dos grandes desafios é enfrentar a fragmentação contemporânea, né, que tem tudo a ver com aquilo que a gente vem discutindo desde ontem, né, desde anteontem, na verdade, mas essa fragmentação é um grande desafio. Quer dizer, como é que a gente constrói uma política, um plano, que não seja, na verdade, um amálgama de uma série de demandas individuais, de visões, eu quero defender a minha área, então eu quero que tenha tal informação. Isso é um desafio muito grande para uma instituição como essa, eu acho que é um desafio para qualquer plano, na verdade, que é esse desafio da articulação. A gente tem que criar algo que estabeleça um processo de rede, de colaboração, e que não seja um monte de coisas individuais. O segundo é que tem que ter concisão. Não adianta eu fazer um plano de 146 metas. Aí eu estou falando de 146, todo mundo vai lembrar que eu estou me referindo ao Plano Nacional de Cultura, que tem 146 metas. Ou seja, se tudo é prioridade, nada é prioridade, correto? Então, eu não posso fazer um plano de 146 metas, gente. Desculpa, isso não é possível, não dá. É a mesma coisa que não fazer plano, né? Depois, a gente está falando de democracia cultural ou a gente está falando de democratização da cultura? Isso eu acho que é uma outra coisa muito importante de a gente pensar. A gente está falando aqui de democracia cultural, né? Eu acredito que não preciso entrar no detalhe conceitual do que cada coisa dessa significa, mas eu só quero dizer que a gente está fazendo uma defesa do conceito de democracia cultural. A gente não está querendo democratizar algo que é supostamente superior e que tem uma determinada visão colonial, etc., etc., mas não. Ao contrário disso, a gente pensa a cultura como algo transversal e que, de fato, está em todos os lugares e que o respeito a essa democracia cultural é que pode, de fato, construir algo que seja relevante, significativo e que respeite a diversidade, a pluralidade, etc., como a gente falou antes. A gente também pensou na ideia de que há que se pensar em eixos, porque, como a gente está falando de um campo múltiplo, a gente precisa pensar em eixos. A gente não pode pensar algo como sendo uma narrativa que seja capaz de falar sobre todas as especificidades desse campo. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente não tem como pensar em algo que vá ter a capacidade de criar uma narrativa única. A gente tem que pensar em quais são os eixos como isso vai funcionar, né? E depois a gente tem que pensar também que isso precisa garantir a diversidade cultural, epistemológica, étnico-racial, de gênero, que também tenha processos de acessibilidade, que não reproduza processos, né, de epistemicídio, de capacitismo, etc. Então, isso também é um grande desafio e que nos mobilizou. Para estabelecer isso, a gente estabeleceu 4 etapas para elaborar o nosso plano. A gente acabou de entregar, eu vou falar rapidamente sobre eles, não vou tomar muito tempo nesse aspecto, até porque o meu tempo já avançou.
Mas a gente estabeleceu 4 etapas. O primeiro deles foi realizar o que a gente chamou na época de encontros de cultura e arte. A arte ainda estava no singular nessa época, e a gente botou como cultura e arte. A gente começou esse processo no dia 29 de janeiro do ano passado. Foi o primeiro encontro de cultura e arte, que é aquele que está na esquerda, aquele laranjinha da esquerda. E a gente fez vários outros, eu botei aqui cartazes de 2 deles, eram encontros abertos para a universidade, toda quem quisesse participar poderia vir, ela lá na reitoria da universidade, é um espaço grande, então qualquer pessoa da universidade podia participar. No primeiro encontro, a gente apresentou esse estudo que está na direita, que se chama Mapeamento Cultural UFBA 2019, que, na verdade, é o ponto de partida do que a gente fez. É um estudo que foi conduzido por uma equipe do professor Albino, que esteve conosco aqui anteontem, né? Ele produziu um mapeamento cultural da universidade, ele está disponível ali embaixo, mapeamentocultural.ufa.br, se vocês quiserem ter acesso a esse estudo. Eu acredito que é um estudo que muitas pessoas conheçam, né? E nesse dia aí, no primeiro, a gente fez a apresentação desse mapeamento, o professor Albino lançou um livro, um esboço para a história cultural da UFBA, a gente discutiu os passos, né, que a gente ia conduzir para a elaboração do diagnóstico e a elaboração do próprio plano, e exatamente, já tô ciente aqui agora. E a gente, então, realizou uma série de debates no Congresso da UFBA. A gente tem um congresso que a gente organiza todo ano lá, que a gente chama de Congresso da UFBA. A gente faz desde 2016, ele reúne cerca de 4.000 trabalhos. Esse ano a gente está com 19.000 inscrições nesse momento, ele vai ser agora no final de novembro, né? Aí, no Congresso da UFBA de 2023, a gente produziu uma série, convidou uma série de pessoas para fazer uma série de debates assim, sobre isso. Eu coloquei aqui 3 deles, mas a gente fez mais de 10, discutindo essa questão da relação com a extensão universitária. Chamamos as fundações municipal, estadual e federal de arte e cultura para poder discutir essa questão das políticas, né? Discutimos indicadores também, a relação com a curricularização da extensão. No segundo eixo, a gente pensou na ideia, esses eventos públicos são legais, mas eles não tem como a gente discutir se a gente tiver 200 pessoas no auditório, todo mundo levanta a mão, cada um quer falar sobre a sua própria experiência, a gente fica lá muito tempo, tem uma dimensão terapêutica super interessante, mas a gente não consegue fazer o trabalho de uma forma mais pragmática. Então, a gente fez o que a gente chamou de coletivo de cultura e arte, que é uma espécie de comitê executor nessa primeira etapa, que foi responsável por avaliar e discutir o mapeamento, inicialmente, e levantar pontos fortes e fracos da atuação na universidade. Aí é uma foto de uma das reuniões desse comitê. A gente fez uma série de levantamentos. Isso é um quadrinho de síntese que a gente gerou, por exemplo, numa das reuniões que foi apresentada nos encontros de cultura e arte. Aí a gente gerava esses diagnósticos e apresentava no coletivo, coletava opiniões, e assim a gente ia fazendo, né? Então, esse coletivo de cultura e arte nos ajudou a fazer a avaliação e o diagnóstico desse mapeamento, né? Feito isso, a gente abriu ainda nessa mesma etapa um mecanismo de consulta pública. A gente publicou uma consulta pública com formulário, todo mundo acessava o mapeamento, podia entrar lá, de dentro ou de fora da universidade, respondia esse formulário de consulta e nos dava esse mesmo ponto. A gente compilou as respostas, fizemos um outro quadrinho que apresentamos também nesses eventos públicos. Depois, na etapa 3, a gente pensou, a gente precisa ampliar o debate agora, a gente precisa trazer mais gente para esse debate. A gente fez um evento em julho do ano passado, de 3 a 5 de julho, que a gente chamou de Primeiro Encontro Nacional de Cultura e Arte nas Universidades Federais Brasileiras. Cadê o Sandro? O Sandro está aqui. Ele vai sediar o segundo, que vai ser lá na Federal do Ceará, né? A gente pensou assim, vamos discutir isso com outras universidades, vamos trazer outras experiências. A gente realizou esse evento, produzimos uma série de mesas, Cultura e Arte Universidades.ufa.br, tem a gravação de todas as mesas e toda a documentação que a gente levantou nesse evento. Aí a regra era sempre assim, a gente chamava 3 pessoas de outras universidades e uma pessoa da UFA mediava e 2 da UFA faziam um relato disso, e a gente levantou material para isso, né? No final, a gente publicou uma carta, depois de uma longa plenária, a gente publicou uma carta chamada Carta de Salvador, está disponível na página do evento também, que organizou muito das premissas que a gente levantou agora. Depois da etapa 4, a gente pensou, diante desse material todo, a gente precisa compor GTs temáticos para discutir de forma mais detalhada ainda os campos que poderiam orientar os eixos, aqueles que eu falei lá atrás, né? A gente optou por constituir 5 eixos temáticos, um eixo de artes, e aí agora já no plural, cultura, o que a gente chamou de patrimônio, memória e museus, um 4 de saberes tradicionais e culturas populares, e cultura e diversidade. O que a gente propôs para cada um desses GTs, né? A elaboração de um diagnóstico situacional, ou seja, o estado da arte, marcos teóricos, concepções e experiências bem-sucedidas em outros contextos, em outras instituições públicas, né? E cada GT desses gerou 3 a 5 diretrizes para esse GT, né? Uma coisa importante de falar é que a gente pensou que esses GTs aqui,
A gente pensou os 3 primeiros como sendo mais eixos, como sendo GTs mais temáticos, e os outros 2, saberes tradicionais e culturas populares e cultura e diversidade, como sendo transversais, ou seja, eles atravessam todo o plano. A gente pensou assim, né? Os 3 primeiros como sendo mais temáticos e os outros 2 como sendo transversais, né? Depois disso, a gente compilou essas propostas e organizou num documento, né? A gente organizou na Pró-Reitoria, identificamos pontos de convergência e elaboramos 5 diretrizes gerais, ou seja, aquelas que atravessavam todos os eixos, e propusemos 2 diretrizes específicas em cada eixo. E, além disso, a gente colocou 4 diretrizes transversais no documento, né? Relacionado aos saberes tradicionais, culturas populares e cultura e diversidade. Depois disso, a gente realizou uma 5ª etapa, que foi um encontro público, novamente, na universidade, que a gente fez em 27 de março desse ano, que a gente chamou de Encontro de Cultura, Arte e Patrimônio. Vejam que a arte ainda estava no singular. Onde a gente replicou o modelo dos GTs. A gente chamou toda a comunidade, interna e externa da universidade, e replicamos os mesmos 5 GTs em espaços simultâneos, apresentamos as diretrizes compiladas, as pessoas... Criamos um regulamento, cada GT teve uma plenária, aprovou diretrizes nos GTs, e, à tarde, a gente teve uma plenária geral, onde a gente convidou o professor Sandro Gouveia para ir lá fazer uma fala assim, de provocação, e aí fizemos uma plenária que durou 6 horas, da onde a gente aprovou diretrizes aprovadas, essas diretrizes gerais, compiladas, né, gerais, específicas e transversais. E aí criamos uma proposta de estrutura do plano, né, construímos uma minuta de acordo com a documentação dos GTs e apresentamos uma primeira versão para a administração central. Depois disso, a gente abriu novas etapas de consulta, né, apresentação para as instâncias da universidade, da administração central, etc. Né? Apresentamos para aquele comitê operacional lá do começo que eu falei, e para os GTs. Só para você ter uma ideia, os GTs eram 5 GTs, cada GT se reuniu 5 vezes. Então, se multiplicar 5 vezes 5, só aí já são... se a gente for multiplicando, vê as dezenas de coisas. Né? Depois a gente publicou esse plano para uma consulta pública de 28 de agosto a 16 de setembro desse ano. A gente publicou o plano na página da Pró-Reitoria e abrimos um formulário que qualquer pessoa de dentro ou de fora da universidade podia entrar e escrever o que quisesse lá, e aí a gente compilou as respostas. Feito isso, a gente enviou o documento para os conselhos acadêmicos de ensino e de pesquisa e extensão. Eu fiz uma apresentação no nosso Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão. Aí a gente incorporou essas sugestões na minuta do plano, consolidamos um documento, e em novembro agora, em outubro agora, a gente acabou de fazer entregamos oficialmente a minuta consolidada depois de todas as sugestões, e a gente, na próxima reunião agora do Conselho Universitário, que vai acontecer no começo de novembro, a gente vai fazer a apresentação disso que eu estou apresentando para vocês hoje, numa versão um pouco diferente, para o Conselho Universitário da universidade. É um plano que prevê ações, então, nesses 3 eixos, né, pelos próximos 10 anos, com uma revisão de meta em 5 anos, e ele está alinhado ao nosso plano de desenvolvimento institucional, que também está em processo de construção e deve ser discutido no Conselho Universitário. Então, há uma convergência entre o nosso plano de desenvolvimento institucional e o nosso plano que a gente está propondo para a universidade para os próximos 10 anos. Né? E, só para falar sobre os eixos, né, a gente acabou replicando essa estrutura então, de eixos. Né? O primeiro a gente chamou de organização da cultura, que é esse, eu não vou descrever, né? O segundo a gente chamou de artes, e o terceiro, patrimônio, memória e museus. Então, a gente está tratando sempre nessas 3 áreas, né? Sendo que todas elas, claro, em alguns momentos se entrelaçam, e a gente também pensou numa estrutura de acompanhamento, no que a gente está chamando de fórum de cultura, arte e patrimônio, que replica mais ou menos a estrutura dos GTs e vai ser uma espécie de fórum consultivo de acompanhamento da realização do plano, e que vai, então, nos ajudar a monitorar, né, a realização ao longo dos próximos 10 anos, e vai ter representações das unidades acadêmicas, e vai eleger representantes em cada um desses eixos. Né? E aí também, no fórum, a gente vai ter o comitê, né, de saberes tradicionais e culturas populares e de cultura e diversidade, e aí, então, compor o fórum para acompanhamento. Né? Basicamente isso. Eu peço desculpas por ter que falar tão rápido de tanta coisa assim ao mesmo tempo. Espero ter contribuído para o debate. Muito obrigado. Ela já me apresentou no início. Bem, mais uma vez, boa tarde a todos, todas. Como eu não sou pró-reitor e nem coordeno, sou um professor aposentado na Universidade do Estado de Minas Gerais, mas ainda continuo atuando na PUC Minas, há 30 e poucos anos. Eu não vou falar especificamente de uma experiência, de uma ação. Eu trouxe aqui 3 pontos para conversar com vocês. Primeiro, a necessidade de que a gente
leia e compreenda e atue a temática dessa mesa, cultura na universidade e a universidade na cultura, no plural. Né? Então, na verdade, nós podemos falar no singular, mas é preciso compreender, né, que nós estamos falando de culturas e de universidades, que são diferentes, mas mais do que diferentes, né? São distintas e, mais do que distintas, são desiguais. Então, acho isso importante a gente pontuar, porque, senão, a gente faz a crítica da origem elitista da universidade, do conhecimento científico, mas a gente se esquece que, no interior da universidade, nós temos, né, inúmeras formas para reconhecer como que a diversidade acontece ou não acontece no interior da universidade, né? E a maneira como esses fenômenos de inclusão e de exclusão, eles são dinâmicos, eles têm história, né? E acho que é importante lembrarmos disso. Segundo, é muito importante a gente contextualizar, no caso brasileiro, de que universidade nós estamos falando, de qual articulação nós podemos estabelecer entre cultura e educação no ambiente universitário. Então, eu trouxe aqui alguns dados para a gente pensar, né? Se a gente considerar o censo escolar de 2023, o Brasil tinha 121 mil escolas de ensino fundamental, 29 mil, quase 30 mil escolas de ensino médio e 114 mil escolas de educação infantil. Se nós olhamos para o ambiente universitário, né, nós temos 316 instituições de ensino superior públicas e 2.264 instituições de ensino superior privadas. Então, acho que são dados não para nos impressionar, mas para a gente pensar qual é o nosso escopo de atuação, mas quais são as nossas pretensões para construir uma articulação entre educação e cultura na defesa da democracia, que esse é o pano de fundo desse seminário. É o exercício da cidadania que demanda, né, a questão da defesa da democracia. Por que eu falo isso? Porque, né, há uma diferença significativa, né, e se a gente inclui educação e só não a universidade, o escopo daquilo que a gente pode vir a pensar nessa articulação aumenta e muito, né? Mas existe uma outra preocupação, né? Aqui, né, no nosso sistema de ensino, né, a pré-escola, o nível pré-escolar, são 3 anos, né? O ensino fundamental, 9 anos. E o ensino médio, 3 anos. Se somarmos, os brasileiros que conseguem chegar na universidade já trazem, no mínimo, 15 anos de frequência a uma instituição de educação. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, se eu não me engano, é um pouco tarde começar a pensar, né, numa preocupação com a questão da cultura depois que a pessoa, né, já está beirando os 20 anos, quando chega na universidade, né, 18 a 20, isso o aluno regular, né, e tal. Mas já se passaram 15 anos. Né, já se passaram 15 anos. Então, se algo não une, articula e converge políticas culturais no ambiente universitário, no ensino superior, com as demais
etapas de formação escolar, temo a dizer que a gente vai ficar tendo muito trabalho, né? Muito trabalho. Os nossos alunos e alunas, e os técnicos e os professores chegam na universidade já como sujeitos culturais, com suas preferências, escolhas, ausências e tal, né? Pois bem, mas para continuar pensando aqui o tamanho do nosso desafio, né? As instituições de ensino superior privadas correspondem a 87% do número das instituições, né? Das faculdades, universidades, né? Curiosamente, a despeito, né, da maioria, né, das instituições de ensino superior serem privadas, né, nós temos um número de professores quase que equivalente, né? A universidade pública corresponde a 13% do número total, mas o número de professores é quase igual, uma diferença só de 5.000 professores, 181.000 na rede pública e 186 na rede privada. Isso quer dizer, né, que pensar esse outro universo das instituições universitárias, o papel da cultura, vai ter que enfrentar essa realidade, né, de professores aulistas, né, professores que estão na universidade, nas faculdades, para darem aula, né? E aí, por que isso me preocupa? Porque eu tento adiantar aqui que, se não lembrarmos disso, a cultura vai continuar sendo só uma atividade na abertura de outros eventos, né? Quase 3/5 das universidades federais, né, são universidades, né? A grande maioria tem a complexidade da universidade, né? Já nas privadas, a grande maioria são só faculdades ou centros universitários, ou seja, né, provavelmente não, tem uma estrutura menos complexa, mais simples, e, portanto, falar de políticas culturais, de projetos de extensão, né, se torna algo mais difícil, mais complexo, né? E por que isso é importante? Porque 95% dos estudantes de nível universitário no Brasil, segundo o Censo da Educação do INEP, publicado ano passado, a rede privada tem 95% dos alunos, e a rede pública apenas quase 5%. Né? Então, eu sei que estamos num ambiente, né, da UFMG, que, aliás, esqueci de falar isso, é sempre uma alegria voltar ao UFMG, foi aqui que eu me formei, né, e aqui que eu decidi ser professor, mas os caminhos profissionais me fizeram ir para a UENG e para a PUC. Né? E preciso corrigir uma outra coisa, eu não estou mais professor externo permanente do Pós-Cultura. Né? Fiquei lá durante 10 anos, mas me descredenciei no início desse ano, só para corrigir. Né? Mais uns probleminhas para a gente pensar. Entre 2013 e 2023, né, o número de ingressantes na universidade diminuiu 24%. Agora vem o pior. O número de cursos à distância aumentou 543% no mesmo período. Então, não podemos desconhecer isso, né? Não estou dizendo aqui só para impressioná-las, né? Nós temos uma disparidade enorme, né, entre uma coisa e outra. Tudo bem que a pandemia nos obrigou, né, ao ambiente virtual, mas né, não podemos jogar tudo na conta da pandemia. Né? E quem não chega na universidade? Qual é a nossa responsabilidade das nossas políticas culturais na universidade? Porque aqui no Brasil, somente algo em torno de 25%
dos jovens entre 18 e 24 anos estão na universidade, né? 75% dos jovens dessa faixa etária não passam da educação básica, não é nem o ensino médio, é a educação básica, 75%. Né? Então, são dados, né? Eu vou acelerar um pouco aqui, porque são dados muito surpreendentes, assim, né? Em 99, nós tínhamos no Brasil apenas 15% dos estudantes universitários eram pretos, pardos ou indígenas. Em 2019, né, com as políticas públicas, esse percentual subiu para 46%. Mas em 2024, né, esse percentual já é menor. Né? Tem alguma coisa que precisa ser aprimorada, né? Que não basta apenas o Enem. Né? Não basta só abrir as portas da universidade, seja pública ou privada. É preciso mantê-las abertas. Né? É preciso manter, né, os alunos e as alunas no interior da universidade. Né? Curiosamente, né, até umas décadas atrás, as universidades públicas brasileiras eram ocupadas majoritariamente pela elite, e as privadas particulares eram, né, ambientes onde os excluídos do público participavam. Né? Hoje, nós temos uma situação um pouco distinta. Nas universidades federais, pelo menos, os estudantes negros e pardos são maioria, representando 51%. Né? Já nas privadas, né, esse número baixa para 46%. Né? Enfim, então, eu estou chamando a atenção disso, né, desses dados, né, porque precisamos pensar, né, políticas culturais, o papel da universidade na cultura e a cultura na universidade, pensar que contexto é esse, o que nós estamos chamando de universidade, né? Que realidade é essa que nós chamamos, né, de universidade. Né? Enfim. Ponto 2, são 3 pontos. Então, o primeiro é esse, que contexto é esse? De que universidade estamos falando? E de que universidade queremos falar? Né? Segundo ponto, é preciso não zerar a história. Né? É preciso reconhecer que essa relação entre educação e cultura nas universidades tem uma história que é importante ser contada, registrada, lembrada e refletida. Obviamente, por aquilo que todos vocês sabem, muito mais do que eu, para que a gente não repita os mesmos erros. Né? E para que a gente não jogue fora, na lata de lixo da história, coisas importantes, para se lembrar e para não se esquecer. Né? Então, por exemplo, a criação do Ministério da Cultura, em 1985, né, aqui no Brasil, a cultura, MEC era Ministério da Educação e Cultura. Em 1985, houve o desmembramento, né, Ministério da Educação, e foi criado o Ministério da Cultura. Porém, a classe artística participou, né, os gestores culturais, todo mundo saudando muito a criação do MINC, mas, curiosamente, é pena que a Lia saiu, que é a nossa historiadora aqui das políticas culturais, não foi porque a cultura dentro do Ministério da Educação e Cultura era tão importante, fazia tanta coisa que não cabia mais no MEC. Não foi um arranjo político. Né? Foi um arranjo político pós né, essas necessidades de alianças políticas, é daí que surge o nosso MINC. Né? Não é porque tinha tantas ações culturais assim no ambiente do Ministério da Educação.
Acho que é importante lembrar que essa história, né, mais recente do papel da universidade, da educação e a cultura, ela tem um conjunto de documentos, um conjunto de ações, um conjunto de iniciativas que me preocupa muito hoje estarem esquecidas, né? Seja porque são recursos públicos que são jogados fora, seja porque tem coisas muito boas que não podem ser esquecidas e coisas muito ruins, né, que nós temos que lembrar sempre. Por exemplo, o acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura foi assinado em 2011. Né? E esse acordo criou 3 grandes programas que eu não sei por que não participam mais do nosso discurso, das nossas ações, das nossas perspectivas, que foi o Mais Cultura nas escolas, o Mais Cultura nas universidades e o Pronatec Cultura. 3 iniciativas, né, que foram experimentadas aqui no Brasil. Né? O próprio Ministério da Cultura, em 2012, criou uma diretoria de educação e comunicação para a cultura, dentro da Secretaria de Políticas Culturais, exatamente para promover a articulação entre o Plano Nacional de Cultura e o Plano Nacional de Educação. Né? Esses planos, um se refere ao outro, a cultura fala muito da educação, a educação fala muito da cultura, mas não basta apenas esse esforço narrativo, é preciso transformar isso em alguma ação. E os nossos 2 planos não se articulam em nenhum momento. Né? Seja porque todos 2, no terrível governo anterior que tivemos, foram boicotados, foram, né, paralisados e tal. Né? Em 2013, aconteceu lá na UFBA o primeiro seminário Cultura e Universidade, que tinha como subtítulo Bases para uma Política Nacional de Cultura para as Instituições de Ensino Superior, com uma pauta muito interessante que nós aqui, nesses dias todos, retomamos, né? Mas algumas vezes retomamos sem uma perspectiva histórica. Né? Por exemplo, nós tínhamos nesse encontro 7 GTs temáticos: desenvolvimento da arte e da cultura, diversidade cultural, meios de comunicação e cultura, formação de profissionais para o setor criativo, gestão cultural, direitos culturais, recursos educacionais abertos, equipamentos culturais e circulação da produção de arte e cultura. Vejam como essa pauta de 12 anos atrás, 13 anos atrás, ela continua absolutamente atual, aberta e inconclusa. Né? Em 2013, foi realizado um Fórum Nacional de Formação e Inovação em Arte e Cultura, que foi um fórum exatamente para desdobramento desse outro primeiro seminário, né, para poder articular as instituições. Né? Em 2014, foi lançado o primeiro edital desse programa Mais Cultura nas universidades. Né? Um programa muito curioso, porque é um programa que o Ministério da Cultura lutava muito por ele, mas quem financiava era o Ministério da Educação. Né? Mas, curiosamente, as facilidades que o Ministério da Educação tem na área da educação não foram colocadas a serviço do Mais Cultura nas universidades. Né? Especialmente aquela ferramenta que permite, que chama Programa Dinheiro Direto na Escola, que permite que as escolas possam receber diretamente recursos para que desenvolvam determinadas atividades. Dinheiro que não é pouco. Né? São R$20 por aluno. Se a gente multiplica isso pelos milhares de alunos que temos, e mais uma cota, isso é um recurso.
mas que não foi utilizado no Mais Cultura nas escolas, né? Enfim, mas é preciso dizer que esse programa, né, que envolveu, quando o edital do Mais Cultura nas Universidades foi lançado, né, 98 das 101 universidades que existiam na época entraram com projetos, né, e fizeram do Mais Cultura na Universidade a oportunidade de construir os seus planos, né, universitários de cultura, né. Enfim, o que eu quero dizer com isso, mais um dado que eu acho importante, né, nós temos também, na primeira década desse século, a criação, né, do REUNE, né, que é o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que também tem ressonâncias muito fortes para a gente pensar a questão da cultura nas universidades, porque foram criadas universidades em territórios com perspectivas muito diferentes, né, das demais criações, e abrindo a possibilidade de entrada também de alunos, alunas e professores antes excluídos do ambiente universitário, né. E, por fim, só para demarcar, em 2017 foi criado o FORCULT, né, que é o Fórum de Gestores Culturais das Instituições de Ensino Superior, né, que o Fernando Mencarelli, né, dirigiu, né, e em 2020 foi lançado, com a autoria do Mencarelli, do Marcos Dias, um guia, um instrumento para a implantação de política cultural e planos de cultura nas universidades públicas. Ou seja, eu estou chamando a atenção disso tudo para dizer, tem uma história, e uma história que não pode ser esquecida, né, e que tem que ser lembrada, né? Não podemos esquecer as interrupções, né, as descontinuidades, né, o Mais Cultura nas universidades não conseguiu nem fazer chegar os recursos todos a todas as universidades, né. O Mais Cultura nas escolas também foi um projeto exitoso. O Pronatec da Cultura, para a formação de mão de obra técnica para atuar na área da cultura, que também foi descontinuado, né. Enfim, né, é muita coisa que já tentamos fazer. Para terminar, eu já estou excedendo aqui, mas em 3 minutinhos eu termino aqui, né. Primeiro, né, Já passou. Zé Márcio, olha aqui. Rapidinho, né. É preciso lembrar que, desde a década de 60 do século passado, as universidades no mundo inteiro fizeram uma guinada, né, pegaram um outro caminho, que é de privilegiar um conteúdo mais utilitário, produtivista, do que, né, a missão da formação cidadã e cultural dos seus alunos, né. Segundo, né, para discutir a cultura na universidade, nós não podemos ficar só dentro da grande área do conhecimento de humanidades e artes. Se a gente não chegar nas outras áreas, ciências da saúde, ciências exatas e tal, nós vamos ficar falando de nós para nós mesmos, né? De nós para nós mesmos, né? Terceiro, é preciso ir além desse discurso de que a educação e cultura são indissociáveis. Isso é muito bonito, mas, na prática, educação e cultura se dissociam a todo tempo, porque são campos institucionais distintos, são discursos distintos. Então, não basta só a gente falar que são dois lados de uma mesma moeda, né? E muito menos de que a cultura complementa a educação ou a educação complementa a cultura. Não, a cultura suplementa a educação. A cultura expande a educação. É a cultura que dá sentido para a educação. Então, cultura não complementa a educação, ela suplementa. Até porque boa parte dessa dimensão repressiva da cultura, que foi falada na mesa anterior, vem exatamente da educação. Se eu não estou enganado, é a educação que nos reprime, não é?
é ela que nos disciplina, né? Então, uma visão romântica da cultura aqui não nos resolve muito, né? A questão da democratização da cultura e da democracia cultural, né, o colega já colocou, não vou passar batido aqui, né? Segundo, para provocar, a cultura não pode ser objeto só da extensão, não porque a extensão seja pequena, mas que se a cultura não estiver no ensino e na pesquisa, a extensão vai ter que segurar esse fardo, né, de uma forma muito pesada, e os resultados serão pouco efetivos, né? Para terminar, né, eu acho que nós precisamos lembrar, né, que nós temos universidades públicas, privadas, nós temos universidades federais, estaduais e municipais, né? E nós não temos um sistema nacional de cultura, nós temos um sistema federal de cultura, né, que facilita as trocas e diálogos, especialmente de recursos financeiros entre entes federais, mas que faz com que as estaduais e as municipais se apresentem de forma coadjuvante nesse cenário, né? Sem falar nas privadas. Lembrando que falar de universidade privada não é e não pode ser dizer que é comercialização da educação. Existem universidades privadas de muita qualidade, de muita qualidade. Eu mesmo participo de uma, a PUC Minas, que eu tenho muito orgulho, né? Para terminar de verdade, fomentar a produção e consumo de cultura nas universidades. Isso é um desafio, né? Mas também contribuir para que os direitos culturais sejam efetivados na sociedade como um todo, né? Garantir a cultura como espaço de participação que articula razão e sentimento, competência crítica e estética. Cultura e a sua relação com o conhecimento, com as ciências, com a técnica, né? Formação de competências para o trabalho com as artes e a cultura. Pesquisa, cultura como espaço de troca de saberes, especialmente aqueles ungidos pela diversidade, né? Por fim, é preciso considerar que as nossas instituições de ensino superior, públicas especialmente, possuem acervos e equipamentos, muitas vezes não tratados como acervos públicos, tratados como, né, acervos privados no ambiente público, né? Equipamentos e acervos artísticos, culturais, são públicos nas instituições públicas, né? E, por fim, lembrar que boa parte da vitalidade cultural das universidades no Brasil se deu, né, graças a um movimento estudantil também vivo e atuante, né? Haja visto as bienais de artes da UNE, toda a política cultural que é a UNE, mas que, infelizmente, não temos mais hoje no Brasil, né, essa pujança, essa vitalidade cultural advinda, né, do movimento estudantil. Os DAs e DCEs hoje têm mesa de sinuca, televisão, né, e o Wi-Fi gratuito, e os alunados se contentam com isso. Desculpe o excesso aqui com o tempo. Pois bem. Abrir aqui alguma intervenção do público. Não? Obrigado. Tem ali. Olá, Alexandre Molina, Universidade Federal de Uberlândia. Primeiramente, muito obrigado pelas falas de vocês. Enfim, eu tenho pensado algumas questões aqui desde o primeiro dia que a gente tem conversado aqui no seminário, mas, especificamente, hoje me deu vontade de trazer essa pergunta aqui, especialmente para a gente pensar isso no contexto da UFRJ e da Federal da Bahia. Eu acho que esse processo
da criação, da discussão para a criação das políticas, dos planos de cultura nas universidades, tem sido cada vez mais frequente, especialmente nos últimos anos, aí, também provocados pelo processo do Mais Cultura nas Universidades, que pedia um plano apressado, né, para responder ao edital. Mas, de alguma forma, eu penso que esse processo foi embrionário para as discussões que aconteceram na sequência disso, especialmente fortalecidos aí pelo processo do Forcult, que pôde juntar algumas pontas e colocar em contato um monte de gente que tem pensado cultura nas instituições de ensino superior no Brasil. Mas o que eu tenho percebido é que a gente, apesar dos avanços na constituição de políticas, de planos e etc., a gente sempre vai esbarrar numa problemática que eu tenho observado até então, que está ligada a pessoal e a orçamento. E aí eu gostaria de saber, na UFBA e na UFRJ, existe um plano orçamentário para a cultura? A cultura está prevista na matriz orçamentária da UFRJ e da UFBA? E, do mesmo modo, existe um plano de cargos, um plano de carreira, que contemple profissionais da área da cultura para atuarem nesses setores, que vão levar adiante a implementação de todas essas propostas que estão sendo discutidas e elaboradas, numa escala de 5 ou de 10 anos? Obrigado. Você quer falar? Não? Mais alguém? Alguma pergunta, comentário? Não? Então, vou passar aqui. Eu primeiro. Oi, Molina, obrigada pela questão. Então, não. Mas, enfim, não temos plano de cargo e carreiras, não temos. Temos, na verdade, os produtores culturais também, por isso que eu tentei mostrar esses números, eles estão espalhados pela nossa universidade, não estão concentrados no Fórum de Ciência e Cultura, e assim, são espalhamentos históricos e irreversíveis, eu acho. Assim, não tem como atrair esse profissional para o Fórum de Ciência e Cultura, ou mesmo para a Reitoria de Extensão universitária. Quanto ao orçamento participativo, a gente pode conversar um pouco depois também, mas não há. Eu tentei, na reitoria passada, discutir junto com a Pró-Reitoria de Finanças, nessa reitoria também, a gente está conversando, mas a gente sempre esbarra o Fórum de Ciência e Cultura, apesar de, né, eu passei batido pelos nossos órgãos suplementares, mas, por exemplo, o nosso último órgão suplementar foi o NEABI, né, que acolhemos e colocamos dentro do Fórum de Ciência e Cultura. Então, apesar de termos um vasto público de estudantes, a gente não tem o aluno, né, a gente não tem um DRE. E eu não sei, realmente eu desconheço como é nas outras universidades, excelente pergunta, mas na nossa, o cálculo é feito em relação a laboratórios e a alunos com DRE. Então, e aí é uma longa história, tem uma grande problemática também, apesar desses 44 cursos de graduação, 17 cursos de pós-graduação relacionados às artes e à cultura, a gente, mesmo as atividades de extensão, a gente não consegue alocá-las no Fórum de Ciência e Cultura com DRE. Então, um dos servidores do nosso Fórum de Ciência e Cultura, ele até propôs uma matriz muito interessante, mas a gente ainda não conseguiu passá-la, que é, em vez de ser o orçamento participativo, termos o OC, o orçamento cultural, né? Então, ele tem todo um estudo de mensuração de patrimônio, e de atividades culturais, né, e de público que nós recebemos, para transformarmos isso numa moeda que possa ser realmente contabilizada e possamos ter nosso orçamento participativo. Mas é essa a resposta. Acho que você já quer falar o quê? Comentário, despedir. Já. Não queria, não, mas está.
Então, já vou agradecer muito ao público aqui presente, com fome também, né? Se eu pudesse comentar alguma coisa sobre a nossa mesa, excelente a exposição do nosso colega da UFBA, né? Eu acho que a gente tem muito a conversar no almoço. E ficamos um pouco deprimidos, né, com depois da fala da UFA, né, da exposição de slides aí, né, belíssimos da UFRJ, você chegou com os dados aí que a gente ficou. Se eu pudesse dizer, apesar de termos todos esses dados, né, que são, de certa forma, desoladores em relação à cultura, e me impactaram muito, por exemplo, o Micinense é um museu interativo de ciências do Sul Fluminense, que eu criei em parceria com um professor da educação básica, em Barra Mansa, uma cidadezinha do interior do Rio de Janeiro. E por que Barra Mansa, Cris? Porque eu nasci em Barra Mansa, não tem universidade pública lá, não tem atrações de lazer, não tem atividades culturais. Então, esse museu ele funciona como um elemento multiplicador. Eu acredito muito nisso, apesar de termos os números inferiores em relação às universidades particulares, apesar dos números desoladores aí que você está mostrando de negros, né, que está diminuindo também o número de matrículas. Eu acredito que ainda eu tenho essa esperança de investirmos em ações multiplicadoras. Só para não ficarmos deprimidos, assim. Tá? Muito obrigada, e vou me despedir assim. Tá? Obrigada. Bom, vou começar com a resposta à pergunta do Alê. Eu acho que eu vou responder ela por partes, tá? Eu acho que tem algumas possibilidades de resposta. A primeira delas eu acredito na autonomia universitária. Então, eu acredito que as universidades devem discricionariamente decidir onde seus orçamentos vão ser alocados. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa declarar. Eu acho que as universidades devem gozar de autonomia universitária, e isso deve ser feito a partir de, finalmente, se criar uma lei orgânica das universidades federais. Isso é uma discussão que está acontecendo nesse momento na Andifes, e eu acho que a gente precisa fazer isso, é uma discussão que tem que ser feita. É preciso criar uma lei orgânica, é preciso estabelecer os orçamentos condicionados a algum índice da universidade, da economia, seja lá qual for, eu não sei qual mas é preciso que haja uma estabilidade orçamentária nas universidades. Esse é o primeiro ponto. Para mim, assim, a dificuldade orçamentária hoje ela não é do campo cultural, ela é da universidade como um todo. Eu estou há 4 meses na minha universidade sem poder empenhar 1 centavo sequer. Acho que todos vocês estão nessa situação. Eu não posso empenhar recursos desde o dia 30 de julho desse ano. Isso é uma coisa, assim, gente, como que eu vou fazer gestão universitária sem poder empenhar 1 centavo durante 4 meses? É uma coisa que não é possível fazer isso, assim, sabe? A gente não pode admitir esse dispositivo. Então, assim, eu acho que a luta orçamentária é uma luta que deve ser travada nesse campo. Deve-se defender a criação de uma lei, como acontece nas estaduais paulistas, né? Há um condicionamento, há um índice, e isso deve ser respeitado, a gente tem que lutar por isso. Não significa que a gente não deve lutar por recursos específicos para o campo cultural. Obviamente, isso deve acontecer na esfera da autonomia universitária. O depoimento que eu falo da UFBA hoje é que a gente tem hoje uma situação orçamentária muito melhor do que tínhamos há 2 anos, quando eu entrei. Vocês devem saber que o nosso reitor é o professor Paulo Miguez, que foi secretário-geral de políticas culturais e tal, e é um gestor que é sensível a essa causa, né? Então, lá eu não posso me queixar das questões orçamentárias na atual conjuntura que a gente vive na universidade hoje. No nosso plano de cultura, a gente previu 5 possibilidades, além da ação 20GK, da ação 20RK, ou seja, o orçamento que vem do Tesouro, né? A gente previu outras possibilidades, né? Eu acho que aí vai para a minha segunda resposta. Lá na UFBA, a gente tem um modelo de um cinema, que eu acho que tu conhece, o cinema da UFBA. O nosso cinema da UFBA ele é uma parceria entre a UFBA e a Sala de Arte, que é um pequeno grupo de exibidores que funciona lá em Salvador. E é uma parceria, é um acordo de cooperação entre essas duas. E aí o nosso cinema funciona a partir dessa lógica, né? Eu acho que isso é uma possibilidade. A gente tem
tem pensado também nesse modelo, né, de firmar esse tipo de acordo de cooperação. Eu acho que a gente tem caminhado assim. Então, isso é um exemplo de uma outra possibilidade de financiamento, né? Então, acho que a segunda possibilidade é a gente pensar assim, a gente tem que lutar pelo orçamento e a gente tem que lutar dentro de cada universidade, no âmbito da sua autonomia. A gente tem diversas ações orçamentárias. Por exemplo, agora, o ano passado, foi criada uma ação orçamentária para a extensão universitária, mas não há nenhum dinheiro colocado nela pelo MEC especificamente. A gente precisa lutar por isso, assim como a gente precisa lutar. E aí, complementando eu vou para uma terceira resposta. Eu falei lá atrás da representação. Eu acho que a gente precisa pensar nos focos de representação, porque essa luta tem que ser traçada nos locais onde essa discussão pode ser feita, né? Ou seja, na Andifes, nos diversos lugares, no caso das federais, né? No caso do CONIF, dos institutos, no caso da ABRUEM, nas estaduais e municipais, etc. Ou seja, a gente precisa pensar quais são as representações do campo cultural nessas instâncias para que a gente possa lutar especificamente por uma orçamentação correta. Então, essa é a terceira resposta. Terceiro ponto para responder. E aí veio a quarta resposta, que é sobre o ponto de vista do pessoal. Lá na nossa universidade, a gente tem uma particularidade. Assim, a gente tem, por exemplo, diversos grupos que têm pessoas que são do campo cultural, que são servidores públicos artistas, né? Então, a gente tem lá, tanto na escola de dança quanto na escola de teatro, não só os produtores, mas servidores técnicos de nível superior que são artistas, né? Por exemplo, a gente tem músicos na orquestra, a gente tem dançarinos na escola de dança, ou seja, a gente tem os servidores técnicos. E aí é uma discussão que a gente precisa pensar no modelo. Eu, Guilherme, aí eu vou dar agora a minha opinião, não estou falando como gestor. Eu acho que o modelo de a orquestra continuar na escola de música, o grupo de dança contemporânea continuar na escola de dança, a companhia de teatro continuar na escola de teatro, é o modelo que eu defendo. Eu não defendo que esses grupos venham para a administração central. Eu acho que eles desempenham um papel crucial de articulação entre ensino, pesquisa, extensão e o campo cultural, artístico e cultural, dentro de cada unidade. E esses servidores devem continuar lotados nessas unidades, e eu defendo esse modelo. E a gente deve criar instâncias de articulação como o fórum, que a gente está criando lá agora, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que defender esses cargos técnicos, e a gente lá tem uma particularidade, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de servidores artistas, né, que são músicos, são dançarinos, produtores, etc. Produtores menos, bem menos, mas esses outros cargos técnicos. Mas a gente também tem que lutar por outros, né, como museólogos, que a gente tem uma quantidade muito insuficiente, o pessoal que trabalha nas bibliotecas, nos acervos, etc. Ou seja, a gente precisa que haja uma discussão sobre esse campo técnico. E aí, para finalizar essa resposta, eu acho que isso depende da nossa compreensão tanto das representações quanto das universidades como instituições culturais. A gente precisa defender as instituições como as nossas instituições, né, como instituições culturais, justamente para a gente pensar que a capilaridade que essas instituições têm no Brasil hoje é muito grande. Então, a gente não pode pensar um sistema nacional de cultura prescindindo da capilaridade que essas instituições têm no país hoje. Se a gente abrir o mapa das universidades, institutos e centros e olhar o que ele representa, não há nada que se compare a essa capilaridade sob o ponto de vista da potência que essas instituições têm enquanto contextos culturais. Tem várias instituições que o único centro cultural é o centro cultural daquela instituição. Assim, só tem o teatro da universidade ou do instituto lá naquela cidade. São vários exemplos, assim, são dezenas de exemplos, né? E aí, eu acho que a gente tem que ir para esse campo do debate, né? E aí, para finalizar, assim, eu queria agradecer o pessoal da mesa. Eu queria dizer só uma coisa que eu acho que é muito importante. O professor Márcio trouxe a questão do quanto a gente vai reduzindo a gente tem as ações afirmativas na entrada, né? E o quanto a gente vai reduzindo. Eu acho que a gente tem múltiplos desafios. Eu acho que o desafio da permanência hoje é um principal desafio nas nossas instituições. A nossa universidade lá, 70% dos nossos estudantes dependem de algum auxílio. Pensem nisso, 70% dos estudantes da Universidade Federal da Bahia dependem de algum tipo de auxílio da universidade. Isso é um número muito alto. A gente está falando realmente assim, de um volume expressivo de pessoas que dependem da universidade para coisas básicas do seu dia a dia, né? Então, a permanência é um grande desafio desse ponto de vista. Mas há uma outra permanência simbólica, que eu acho que essa é a permanência que a gente precisa lutar. Eu nunca vou me esquecer do depoimento que eu ouvi de um estudante indígena da universidade que foi falar para a gente do nosso edital de professor visitante por notório saber, né, que eu preciso, inclusive, agradecer ao UFMG, porque metade dos que a gente contratou no ano passado foram reconhecidos aqui pela UFMG. E uma das estudantes indígenas, que é do núcleo de estudantes indígenas, veio me dizer da importância que estava sendo para ela ter uma aula, uma disciplina lá com uma docente que é lá do povo dela, né, do território dela. Quer dizer,
é muito importante para mim que agora eu estou tendo aula com uma pessoa que vem lá do meu território. Isso, para mim, é muito importante. Ela me fez esse depoimento, ou seja, essa permanência simbólica de que essas pessoas estejam na universidade e o estudante indígena se veja na universidade, isso é fundamental também. Claro que a permanência financeira é importante, mas essa permanência simbólica precisa ser discutida. Isso tem a ver com diversidade, tem a ver com pluralidade epistemológica, tem a ver com abertura. Acho que a mesa anterior falou muito sobre isso, né? Mas a gente tem que lutar para que essa permanência simbólica, porque isso é fundamental, na verdade. Às vezes a pessoa não permanece por questões financeiras, mas às vezes ela não permanece por essas questões. E é isso que a gente precisa discutir. E o campo cultural, artístico e do patrimônio tem um papel imprescindível nisso. É imprescindível o papel que as nossas políticas podem desempenhar para essa permanência. Porque essa permanência ela não é pela questão econômica financeira, ela é realmente simbólica, e aí acho que é aí que a gente precisa, de fato, voltar os nossos esforços, né, para que a gente consiga. E aí, claro que as políticas da graduação já começam a dar efeito agora, como a gente viu nos números, né, que hoje são maioria na Universidade Federal, mas aí tem também os concursos para técnico, para docente, e também as estratégias de notório saber, né, que eu acho que são uma possibilidade da gente acelerar esse processo. Eu acho que a gente precisa construir isso de uma forma mais consistente no âmbito das nossas instituições. Então, mais uma vez, eu queria agradecer estar aqui com vocês, e a gente continua aí os debates ao longo das próximas atividades. Obrigado. Bem, obrigado. Em função do adiantado aqui da hora, eu não vou me alongar, não. Vou só dizer a Cristina que eu não queria ser desolador. A minha fala foi no sentido de pensar o tamanho dos desafios, né? Essa questão, para frisar a necessidade que a gente se lembre de algumas coisas e não se esqueça das outras, né? No mais, foi um prazer ouvi-los, conhecer a experiência de vocês. Muito obrigado pela audiência de quem está aqui presencialmente, quem está à distância. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Parabéns, Mônica e Mencarelli e equipe, pela iniciativa. Boa tarde.